Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. Hoje, damos início a uma nova série que convida as famílias a refletirem sobre a história da Igreja Cristã Maranata e a se prepararem para responder aos filhos quando perguntarem: que culto é esse o vosso? Nosso desejo é auxiliá-los a transmitir essa história em seus lares, fortalecendo o ensino das doutrinas bíblicas e preservando a herança de fé que recebemos do Senhor. Comigo está minha amiga Késia. Paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. É verdade, esse é um ensino precioso e para compartilhar conosco essas memórias tão importantes, nós temos a alegria de receber um casal que sempre nos inspira. Querido pastor Amadeu Loureiro e sua esposa Adelinda. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Késia. Todos que nos assistem. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos. Uma alegria receber esse casal bonito que tanto nos inspira, não é verdade? Uma honra para nós, sobretudo para falar sobre a história da igreja, o ensino das doutrinas bíblicas. Pastor, esse texto que nós iniciamos, ele está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 26, e diz: E que acontecerá quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse o vosso? O momento que a igreja viveu lá atrás de Israel. E hoje, como que nós podemos responder para os nossos filhos quando eles nos fizerem essa pergunta? Bem, isso é um assunto que a gente tem desenvolvido há muito tempo. O pastor Gedeuti, é difícil esquecer dele, né? O pastor Gedeuti sempre disse que tudo que aconteceu conosco tem uma motivação profética, não foi por acaso. Até porque, quando o grupo saiu de uma igreja tradicional, não queria sair, né? Havia necessidade de que acontecesse uma coisa nova. Por quê? Até tínhamos abordado num programa anterior, aqui com os pastores, nós estávamos vivendo, isso é claro que é importante a sua pergunta, porque nós temos uma geração nova, a igreja tem 57 anos de idade, né? Então há uma geração que precisa conhecer um pouco disso que foi o momento, né, da saída do povo do Egito, que tem uma relação com a gente muito grande, profética. A igreja, o nosso início ocorre num momento parecido com esse. A igreja estava vivendo, o evangelho no Brasil estava vivendo uma crise, né? Eu tenho dito isso sempre. E havia a necessidade de uma coisa diferente, de uma saída, uma coisa diferente. Então veio uma operação do Espírito Santo para uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Como a gente diz assim, é o momento da saída. Nós estamos vivendo também o momento da saída. Então, eu perguntar que culto é esse? Foi o que o senhor preconizou para nós, muito parecido com aquilo que está no livro, né? Na experiência do início de Êxodo, quando o senhor começou uma coisa nova conosco nessa saída. Porque quando nós... Me interrompa se eu for prolixo. Não. Tá. Quando nós começamos, o que inspirava... Eu vim 3 anos depois, ela pode falar mais porque ela veio no início. Mas o que inspirava o início era aquilo que todos os pentecostais almejavam, batismo com o Espírito Santo e dom espiritual. O ponto de partida. Mas à medida que nós começamos a caminhar, algumas coisas se tornaram necessárias, importante para a saída. Então, que culto é esse? Nós começamos a ter a experiência com os nossos cultos através da experiência do clamor pelo sangue de Jesus, né? Parecido com eles lá, entendeu? Quando os nossos cultos não eram cultos assim, havia muita dificuldade com o culto. O senhor deu uma orientação que nós começássemos os cultos
de joelho clamando pelo sangue de Jesus, uma experiência nova. A segunda grande experiência nova foi com a palavra. Não é? Foi com a palavra. E a terceira grande experiência nossa como igreja foi entender que nós não éramos que nós não éramos uma pessoa isolada. Nós não éramos uma pessoa pensando de maneira unilateral. O Espírito Santo queria que nós tivéssemos um pensamento só. Nisso aí, mais tarde, nós começamos a entender que havia aí uma doutrina que foi a base para nós chegarmos a tudo isso. Sangue, a palavra e corpo. Se nós não tivéssemos isso, você pega hoje, perdemos o Jonas, numa fase em que nós não podíamos perder, é o profeta. Ninguém nunca profetizou como Jonas. Jonas era incrível. Perdemos o Jonas em 79. Eu me lembro do baque que foi Gedeuti sofreu. Tal. Em 88 perdemos o Dr. Barros, conselheiro, aquele homem ponderado, sábio. E agora perdemos Gedeuti. Entendeu? Então, o Dodge também foi uma marca, porque o Dodge tinha um trabalho importante também com as crianças, também foi uma marca. Mas agora perdemos Gedeuti. Então, quando nós olhamos isso, se nós não tivéssemos, Fernanda e Kézia, uma doutrina de que somos um corpo onde o Espírito Santo opera e o cabeça é Cristo, nós teríamos, eu acho que já acabado há muito tempo. Entendeu? Então, se o jovem pergunta hoje que culto é esse, a saída do povo foi a saída para um deserto, para uma caminhada, e na noite da saída tinha o sangue na verga da porta, o cordeiro, entendeu? E a luz acesa. Então, a palavra acesa. Cordeiro a palavra, o sangue a porta e a luz que é a revelação do Espírito Santo. Tudo isso é Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade nesse momento da saída. Eu acho que esse é o culto muito parecido com o culto da saída do povo. Pastor, uma bênção ouvi-lo, um grande privilégio, especialmente ao considerar que o Velho Testamento faz sombra para as coisas do Novo Testamento, para este novo tempo. Eu falo com experiência de quem viveu, caminhou ombro a ombro com os pastores. Isso, eu sou o último. Isso é maravilhoso. Aquela primeira comissão, eu entrei naquela comissão com 22 anos. Eu sou o último. Era eu e Gedeuti. Gedeuti foi, agora fica eu por último. Graças a Deus, nós temos o senhor aqui. Ainda jovem, né, Kézia? Jovem, bonito, e nos ensinando com a mesma sabedoria, a alegria que nós sempre vimos. Se tem uma marca que nós podemos dizer do pastor Amadeu, é essa alegria, essa reverência, que faz tão bem para todos nós, pastor. É sempre uma bênção te ouvir. Mas nós queremos ouvir também, pastor, a Linda, porque Linda saiu desse momento de uma igreja tradicional, no sentido de que ouvia falar sobre Deus no seu poder, na sua glória, mas não ouvia o Senhor diretamente. Linda, e aí nós queremos ouvir um pouco você, como foi esse processo, né? Esse momento de avivamento, essas experiências que foram trazidas de forma a converter um grupo. Pastor Amadeu fala de uma preocupação daquele tempo, que era não haviam conversões, e a década de 60 houve essa preocupação, um grupo de líderes das igrejas a respeito desse tema. Então, como foram essas experiências? Né? Nós temos aquele texto de Joel 2, 28. Está aqui. Se você quiser, você pode ler e comentar também um pouco sobre essas conferências do pastor Jonas Marques. Realmente, o avivamento foi muito grande. A todas as igrejas, Batista, Wesleyana, Congregacional, a própria Assembleia, havia um derramar do Espírito Santo. E esta era a mensagem do pastor Jonas. Ele lia direto e falava, lá em Joel 2:28 dizia assim: e há de ser
que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre a serva, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então ele pregava isso e ele colocou dentro de nós um desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Então a Igreja Maranata, ela não saiu de uma racha, ela saiu de uma operação do Espírito Santo no meio de um grupo que queria conhecer Deus na profundidade, que queria conversar com Deus, porque não havia conversão, entendeu? Então esse grupo, ele amava mesmo a palavra, evangelizavam, mas não tinha. E pastor Jonas veio, foi convidado, porque era amigo do pastor Dodge, ele foi convidado a fazer umas 7 dias de conferência. E cada vez que ele ia lá, eu lembro, a primeira vez que ele foi, ele pregou uns 5 minutos, a igreja lotada. E ele fez o apelo, e foram 80 pessoas lá na frente. Pastor Gedeuti, pastor Cari, que era meu pai, ficaram encantados. O que esse homem tem? Como que pode? Aí no outro segundo dia, mais uma turma se converteu. E eles então chamaram o pastor Jonas e perguntaram o que era aquilo. E o pastor Jonas então falou o grande segredo: ser batizado com o Espírito Santo. E para sermos batizados com o Espírito Santo, haviam dois itens importantíssimos, que era a santificação e a obediência. E aí foi criado em nós um temor, um desejo de sermos cheios do Espírito Santo. E em 1967, que ele fez foi em junho que ele veio e fez essas conferências, as crianças, os adolescentes, ele começou a fazer reunião de 6 horas de oração na igreja presbiteriana, e ali havia línguas e todo mundo alegre, uma alegria, era uma característica a alegria. E aí isso incomodou o pastor da igreja por causa da doutrina deles, que não aceitavam os dons espirituais. Então eles pregavam que não existia, e o pastor Jonas vinha e mostrava que existia, que Deus falava com os dons. E aquilo ali, então, chegou uma escola dominical, que o pastor da igreja fez uma ata e falou que, infelizmente, ele ia ler o nome de famílias que estariam sendo desligadas da igreja porque estavam com doutrinas que não condiziam com a deles. Aí começou a falar, aí falou a minha família, o nome do meu pai, a família Simões, a família do Mauro Rodrigues, do pastor Mauro, do pastor Itamar Médici, do coronel Cipreste, a família do Cipreste, e foi falando todo mundo. Aí eu lembro, né, eu era adolescente, uns 14 anos, 13 para 14 anos, saí pela rua e falei, gente, para onde nós vamos agora? Nós não podemos mais frequentar aqui. E aí então nós passamos a frequentar lá na Toca, naquele barraquinho de Deuti, tinha um barraquinho lá de tábua. Eu lembro que meus irmãos iam ajudar a prender as tábuas, fazer os bancos de pau. Era uma coisa muito simples, mas era algo tão glorioso, a presença do Senhor, derramado do Espírito Santo era tão glorioso que cada dia um era batizado com o Espírito Santo. A minha irmã teve uma visão de um ser na frente, aí foi na frente para pegar o ser, foi batizado com o Espírito Santo. O meu irmão também teve a visão também. Olha o texto aqui, e os vossos mancebos terão visões. Então isso se cumpriu conosco. E interessante que, a princípio, nós não saímos, só saiu o pastor Gedeuti e o pastor papai, né, o Cari, e os outros que eles iam orar nas praias, nas pedras. E o papai chegava 2 horas da manhã, Gedeuti também, era assim uma sede, e era uma alegria na vida deles, porque cada dia eles vinham com visões gloriosas, inclusive vieram com uma visão que nós até depois falamos, será que vai acontecer? Que a obra ia passar pelo Brasil todo e ia alcançar o exterior.
as fronteiras e as visões assim que em cada estado do mapa do Brasil havia uma chama de fogo. A gente ficava encantados, mas como nós nesse grupinho pequeno vai acontecer isso? Mas o Senhor usava os profetas de uma maneira muito gloriosa. E hoje nós vemos todas aquelas visões cumpridas, né? E interessante que pelo fato de eles saírem, nós ficamos na igreja esperando até o pastor mandar a gente sair. E minha mãe falava bem assim, mas não precisa de ficar orando desse jeito, não, mamãe. 2h30 da manhã, esse homem chega 2h30 da manhã. Aí reclamou com a minha irmã, né? E ela disse que ela foi dormir. E ela teve um sonho. Olha aqui, os velhos sonharão. Ela teve um sonho que ela via um céu muito estrelado. E uma voz dizia assim, eles ficarão como as estrelas no céu. Eles serão como estrelas no céu. E realmente a obra expandiu de aquele grupinho. Hoje não dá para contar, né? É como se estivesse olhando para as estrelas no céu. Então, essa é dali, da toca, aí a obra começou a expandir. Pastor Milton Leitão, lá para o lado de Itacibá, Cariacica, começou também a igreja de lá, veio toda para a obra, e os pastores de Leuti, papai, foram tudo para lá. E era assim, era batismo com o Espírito Santo, cada um vinha. E o Senhor falou comigo, e o Senhor, era aquela alegria. Os jovens de lá vinham todos para cá, para Vila Velha, e para evangelizar. 4h da tarde, nós saímos de porta em porta. Ontem até contei uma experiência que nós fomos evangelizar seu Alcides. E aí, ali perto da maternidade, quando chegamos lá e tocamos, aí a mulher veio atender com a mulher dele. Aí ele junto, deixa, não, eles são os crentes, rapaz. Pode ir embora, nós somos católicos, vocês não podem entrar. E fecharam a porta no nosso rosto ali, e nós pensa que ficamos tristes, saímos e fomos para outra casa. E aí o que aconteceu? Um outro dia, depois de um ano, o seu Alcides nós estávamos pregando na praça, que a gente pregava na praça, e seu Alcides passou, falou, sabe de coisa? Eu vou ouvir o que esse pessoal está falando. E ali o Senhor visitou, ele recebeu um folhetinho, uma palavra de esperança para o teu coração. Ele botou no bolso e foi para casa. E aí passou um tempo, quem disse que ele entrou numa depressão, a filha doente, em uma luta, e lembrou do folhetim que os crentes deixaram para ele. E foi lá, leu, e atrás tinha um carimbo da igreja, e foi lá para Vila Velha 1, chegou lá, se converteu, e se tornou um homem de Deus, evangelista, profeta, com visões profundas, grupo de intercessão, homem de oração. Então, o nosso trabalho de evangelização, ele tinha marcas, a gente via a operação, a transformação das vidas. Então, isso aí foi pegando. A gente fazia serenata no Ataíde, Aribiri. Eu lembro de Adeuti, Jurama, todo mundo ali com violão, tocando, acordeon e cantando no meio ali de Ataíde. E aí o grupo de Ataíde juntava com a gente. Depois nós estávamos lá em Ferriaço, estávamos lá em Itacibá, e havia essa união e esse derramamento do Espírito, assim, coisa gloriosa. Depois nós fomos para Bom Jesus, chegamos lá em Bom Jesus, muito católicos lá, né? Nós fomos fazer serenata, o rapaz de cima do prédio jogou um balde de água em cima de nós. Nós saímos tudo molhados, mas continuamos cantando e entregando folheto. Gente, era uma alegria tão extraordinária. Então, a característica desta obra do Espírito Santo é a alegria que o crente carrega na vida dele. Porque o Espírito Santo faz isso, né? Então, foram marcas assim gloriosas desse início que a gente carrega e a gente tem que transmitir para as famílias, para que eles façam os seus filhos provarem do batismo com o Espírito Santo. Santificação, obediência, batismo com o Espírito Santo. E nós vamos conseguir ouvir o toque da trombeta. Glória a Deus. Amém? Maravilhoso, ouvir, Linda, né? Contar desse testemunho vivo, pastor Amadeu ressalta, né? E nós entendermos como que o Senhor foi operando lá no início da igreja, nós podermos transmitir isso aos nossos filhos,
Pastor Amadeu já contou em um dos nossos seminários, e nós poderíamos encerrar esse episódio com essa palavra que Linda falou, que a obra foi se expandindo, foi para Cariacica, para Campo Grande, e há uma experiência na palavra que pastor Gedeti pregou na igreja de Campo Grande, não foi, pastor? Foi, lembra? Campo Grande 1, né? Primeiro, a consagração do templo de Campo Grande 1. Nós já tínhamos a experiência do clamor, né? Porque como eu disse, o culto era muito complicado, não havia ordem, havia muito e tal. Culto pentecostal, né? Jonas era pentecostal. A Jonas não tinha muita doutrina. Jonas falava, olha, onde há o espírito da liberdade, tocava o barco, tal. Até que chegou mas Gedeti era todo cauteloso com relação a Gedeti, era todo coisa. E sempre perguntava, Jonas, mas ele era muito dependente de Jonas, que Jonas era o profeta. Até que o Senhor deu uma revelação a Jonas, que a partir daquele momento os cultos fossem começados com a igreja de joelho clamando pelo sangue de Jesus. Esse foi o ponto inicial nosso de diferença. O segundo foi na consagração de Campo Grande 1, quando o Gedeti foi para frente, ele tinha que entregar 5 mensagens na consagração do templo, e ele subiu, e depois do louvor ele subiu no púlpito, abriu a palavra, uma irmã começou a falar em língua, um servo começou a interpretar e disse assim, meu servo, fecha a palavra porque não é esta a mensagem. Ele fechou. Disse, agora você vai orar, vai clamar pelo sangue do meu filho. A gente já fazia isso, o clamor, só isso que a gente tinha. Ele clamou e abriu. Quando ele abriu, colocou o dedo e o profeta saiu, não, desce um pouquinho mais. Aí ele desceu, começa a ler a partir dali. Ele leu, era o texto de bodas de Caná da Galileia. Ele entregou o início da mensagem, ele entregou sobre o terceiro dia. Foi terceiro dia, nunca ninguém tinha aberto daquela forma que era o terceiro dia, né? Ao terceiro dia, na Galileia, em Caná da Galileia, 12 gentios começam uma festa de casamento, período da igreja. Puxa, que coisa interessante. O segundo dia, ele foi com uma outra mensagem, o Senhor levantou o servo e leu o mesmo texto. Ele leu o mesmo texto, a segunda mensagem. Aí ele começou a falar sobre aquela expressão, mulher que tenho eu contigo. Aquela experiência foi uma outra mensagem maravilhosa. No terceiro dia ele pregou sobre, continua, mesmo texto, ele pregou sobre as talhas. A última mensagem foi sobre a chegada do noivo. Então, as 5 mensagens, ele abordou todas as 7 cartas do livro de Apocalipse nas bodas de Caná da Galileia. Quando terminou aquilo, estava todo mundo impactado. Houve uma reunião de pastores e o senhor disse, vocês estão impactados? A partir de agora, eu vou mostrar uma palavra além da letra. Aí foi uma palavra além da letra. Aí a turma começou a correr atrás. Aí foi uma redescoberta da Bíblia. Uma coisa impressionante. Parecido com a reforma religiosa do século XVI. Que eu tenho uma experiência para contar, no próximo programa eu conto. Muito bom. Pois é, então você que nos acompanha já sabe. Pastor Amadeu já deixou aqui suspense uma experiência que ele vai contar no próximo episódio. Nós, infelizmente, temos que finalizar essa conversa tão agradável e tão importante para nós. Já agradecemos a presença do pastor Amadeu, a paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmã Linda. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Fernanda. Senhor. Você que nos acompanha, já sabe, fique por aí. Nós teremos ainda mais um episódio e convidamos você a compartilhar também aqui uma experiência que você viveu. É desse tempo, do início, da construção, do estabelecimento da doutrina, das grandes evangelizações. Compartilhe conosco a sua experiência. Também curta, comente, compartilhe esse episódio com outras famílias para que outros sejam também abençoados como nós fomos por essas experiências que nos falam de onde nós saímos e para onde nós vamos. Maranata, o Senhor Jesus vem. A todos a paz do Senhor Jesus.